Vocês sabiam que existem certos perigos na redação do Enem? São algumas armadilhas nas quais até mesmo os alunos mais bem preparados acabam caindo, em função da maneira como o tema é enfocado. Então, eu vou passar para vocês, são pelo menos 3 perigos. E eles não têm relação com aquele perigo que todo mundo conhece, que é zerar a redação por desrespeitar direitos humanos. Isso já é ponto de partida, eu já parto do princípio de que vocês sabem e de que já tem isso consolidado. Então, qualquer opinião racista, homofóbica, elitista, qualquer coisa nessa linha de raciocínio que diz respeite direitos humanos, vocês sabem que não vai zerar só a solução, vai zerar o texto inteiro. Certo? Então, nada de colocar aquela asneira de que, direitos humanos para humanos direitos. Não, os direitos humanos são feitos para que sejam universais e não sejam relativizados. Então, por exemplo, se chega a cair um tema dos justiceiros no Brasil, vocês sabem que não tem como apoiar esse tipo de atitude. Mas vamos aos problemas, então. Primeiro perigo, não problematizar o tema. Segundo perigo, não exemplificar o problema. E terceiro perigo, não resolver concretamente o problema. Vejam que os 3 giram em torno do problema. Então, essa é uma palavra que vocês têm que ter bem clara quando forem fazer a redação do Enem no próximo domingo, que é problematizar o tema. Explico. Em geral, a questão social sobre a qual vocês vão dissertar vem de maneira implícita. Ela não vem... Em alguns anos até ela veio clara, mas nos últimos a gente percebe que não. Por exemplo, 2013, efeitos da lei seca no Brasil. Muitos alunos caíram nessa armadilha porque enfocaram a lei seca como uma solução. Mas se isso aparece como recorte temático, o que a prova quer de fato é que vocês mostrem por que a lei seca sozinha não resolve o problema, o que fazer para melhorar a questão da fiscalização, como criar uma cultura de conscientização. Deixou implícito de que ainda existe o uso combinado de direção e álcool. A proposta de 2014 foi publicidade infantil em questão no Brasil. Gente, publicidade infantil não é um problema. Eu tenho que mostrar qual é o problema quando eu tenho uma publicidade direcionada para esse público. Então, o teu primeiro passo ao ler a proposta de redação do Enem é detectar qual é o problema. Jenny, até vi aquele teu vídeo antes de fazer o Enem, mas eu cheguei lá e não tinha um problema. Não, tem sim. Tu vai ter que achar esse problema, porque se tu não achar, tu não vai poder sair da tua sala, tu tem que achar um problema e fazer uma redação. Sem ele, tu não consegue chegar numa solução, tá? E aí a gente cria um efeito dominó. O aluno não acha o problema, o aluno não soluciona, ele acaba indo mal numa competência e indo mal por consequência nas outras. Outro perigo muito relacionado com isso é não exemplificar o problema. Vou dar um exemplo. Eu sempre digo que o desenvolvimento 1, que é o teu segundo parágrafo, né? Tem o primeiro parágrafo de introdução, o segundo parágrafo é o desenvolvimento 1. A função dele é contextualizar o problema ao leitor. Então é ali, geralmente nas primeiras linhas, a gente faz uma retrospectiva do problema, pode ser até histórica, até para ganhar em conceitos de várias áreas, faz uma retrospectiva, mostra como ele está no presente e dá um exemplo, buscando enfocar as causas. Eu vou ter que dizer, na minha opinião, por que aquele problema acontece. Aí o aluno acha que é óbvio que não tem que exemplificar o problema. E ele começa o seu D1 assim: isso que a mídia faz com as crianças é um absurdo. Não, peraí só um pouquinho, isso o quê? O que tu tá falando? Tu tá falando de propaganda de comidas não saudáveis? Tá falando de propaganda de brinquedos que instauram o consumismo exacerbado? Tem que exemplificar o problema, porque muitas questões sociais têm diversas facetas, então eu tenho que mostrar para o leitor qual eu escolhi abordar. Em 30 linhas eu não consigo abordar, por exemplo, violência na escola em relação a todos os elementos que permeiam essa problemática, porque aí eu vou ter a relação muitas vezes com a violência familiar, com a violência como uma naturalizada na sociedade. Então eu tenho que direcionar, mostrar para o leitor: olha, a principal causa da violência escolar é a violência naturalizada na sociedade, e isso podemos ver em tal e tal caso. Eu tenho que deixar bem claro o meu recorte temático. Terceiro perigo, então, não resolver totalmente, concretamente o problema. Muitos alunos colocam soluções que são bem genéricas e aí não explicitam os meios, e aí eles não tiram mais de 120. Vou dar um exemplo.
É preciso conscientizar as pessoas sobre a importância de economizar água. Conscientizar as pessoas é muito vago, eu tenho que dizer como. É preciso melhorar a educação no Brasil. Ah, que lindo, né? Como? Então sempre questionem a solução de vocês no final. Geralmente isso é o último passo do texto. Lá na conclusão, você vai colocar uma ou duas propostas. Em geral, a gente precisa de 2 propostas bem detalhadas. Vai dizer quem vai resolver, o que vai ser feito e como vai ser isso, certo? Então não caiam nesses 3 armadilhas do tema. Tem que problematizar, tem que exemplificar o problema e tem que resolver detalhadamente, certo? Se vocês gostaram do vídeo e quiserem apoiar o meu trabalho, quiserem apoiar na divulgação, cliquem em gostei pra mim e até a próxima!